Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Palavras do sábio Salomão, capítulo 4, 23, texto de Provérbios de Salomão. Acima de tudo, guarde o seu coração. Então é a nossa palavra de saudação para você, a nossa reunião das grandiosas e preciosas promessas de Deus. Então aproveite esse momento, inscreva-se em nosso canal, compartilhe o link, deixe seu like, clique nas atualizações. Obrigado a você que tem participado desse ministério. Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado mesmo de todo o coração, em nome de Jesus e em nome da Igreja Batista Casa de Paz, aqui na Rua do Senado 324. Você é o nosso convidado especial para participar sempre. Direto ao assunto, vamos para a promessa de hoje em Malaquias capítulo 1, verso 2. Passamos para o livro de Malaquias, profeta Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento e nós vamos ler nesse momento. Abra sua Bíblia, leiamos juntos. Malaquias 1, 2, diz assim a palavra de Deus. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntaram, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras devastadas e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida do meu irmão e da minha irmã, participante dessa reunião, em nome de Jesus. Amém, amém. Título que escolhemos para esse texto: Deus promete uma aliança de amor com o seu povo. O texto diz aí, eu sempre os amei, diz o Senhor. Então, o amor de Deus é algo que está declarado na Bíblia desde o primeiro livro, o último livro do Antigo Testamento, onde nós estamos aqui, Malaquias 1, 2. Tem muita gente que acha muito difícil os livros, os textos do Antigo Testamento, uma literatura com muito simbolismo, mas uma coisa você não tem dificuldade de entender no texto do Antigo Testamento. Quando Deus diz assim, eu te amo. Malaquias 1, 2 começa o livro dizendo, eu sempre os amei, diz o Senhor. E então é realmente o assunto, é o tema principal desse livro. Deus promete uma aliança de amor com o seu povo. É a aliança com Deus. Relembrando o texto do saudoso pastor Isaltino Gomes, Malaquias é nosso profeta contemporâneo. Quando nós começamos a leitura deste profeta, deste livro, vendo sobre o amor de Deus, nós entendemos que o texto desse profeta é atual. É um texto para hoje, para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos relembrar todos os dias que Deus nos ama. Eu preciso lembrar o tempo todo que Deus me ama. E o amor de Deus, ele está declarado nos profetas desde o Antigo Testamento, passa para o Novo Testamento e até hoje. Nós anotamos 3 lições desse texto para a nossa vida, para nós entendermos melhor esse assunto para a nossa vida. Primeira lição. Deus nos amou à primeira vista. Deus amou a mim e a você no primeiro momento que ele decidiu nos criar. E ele cumpre essa promessa em nossa vida de forma assim perfeita. Ele não deixa nenhum detalhe de fora para que eu e você tenhamos a certeza e a segurança de que nós somos alvos do amor de Deus. Malaquias 1, 2 diz, eu sempre os amei, diz o Senhor. Então, João 3,16 é o nosso texto áureo no Novo Testamento, que diz, porque Deus amou tanto o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 5,8, Deus prova o seu amor por nós, quando mandou Cristo para morrer em nosso favor,
quando nós ainda éramos pecadores. 1 João 3,1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece o Pai. 1 João 4,8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. 1 João 4,9 diz: foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, esse primeiro ponto é muito importante, porque ele fala do amor de Deus. E nós vimos aqui no Novo Testamento o cumprimento dessa promessa. Aliás, em Malaquias essa promessa se cumpre. Deus relembra o povo de que ele sempre os amou. Ele diz: eu sempre os amei. Se vocês tiveram dúvidas sobre isso, não tenham mais dúvida. Segunda lição que anotamos: Deus já cumpriu a promessa de amar todo mundo. E se Deus já cumpriu essa promessa de amar todo mundo, por que a maioria das pessoas no mundo não sentem o amor de Deus? Por que será que uma boa parte do mundo acha que Deus não ama? Nós encontramos nas imediações daqui do nosso templo, da nossa igreja, distribuindo folhetos em um dia, uma adolescente que diz, quando nós entregamos uma irmã, levou um folheto para ela, ela disse assim: eu não posso pegar esse folheto porque Deus não me ama mais. E aí a irmã perguntou: por que você acha que Deus não ama você? Ela disse: porque eu faço muitas coisas que desagradam a Deus, muitas coisas erradas, então Deus não me ama mais. E aquela irmã pôde sentar ali na calçada com aquela adolescente, tinha mais adolescentes ali conversando com ela, e pôde dizer que o amor de Deus, Deus cumpriu o amor dele. Mesmo que a pessoa ache que Deus não ama, Deus ama. Malaquias 1:2, na segunda parte do verso, diz: mas vocês perguntam, onde está o amor de Deus? Deus lembra, Deus fala nesse texto que ama, porque muita gente estava achando que Deus não amava. E isso sabe por quê? Isaías começa a responder sobre isso lá no capítulo 59, verso 2. Deus diz assim: os vossos pecados, os vossos erros fazem separação entre vocês e Deus. E lá em Romanos capítulo 3, verso 23, diz: todos pecaram e estão separados da glória de Deus. É por essa razão que muita gente acha que Deus não ama. Porque as pessoas vão se envolvendo com tantas coisas que afastam as próprias pessoas de Deus. E não é Deus que se afasta das pessoas, mas nossos próprios erros nos afastam de Deus. E nós começamos a achar que Deus não nos ama mais, nós não temos mais direito à salvação de Deus, porque fizemos muitas coisas erradas. Mas a palavra de Deus, ela permanece viva para nós, dizendo, lá em Romanos capítulo 6, verso 23, realmente o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Deus cumpriu a promessa de nos amar. E mesmo que a maioria das pessoas do mundo ache que Deus não ama, Deus continua amando. E esperando que essas pessoas um dia voltem para Ele, para que Ele as abrace, para que Ele as receba
em sua presença. Como o pai recebeu o filho pródigo com festa e com celebração. E a terceira e última parte dessa meditação, dessa reunião é: qual é a nossa parte para que aconteça essa aliança de amor, para que essa aliança seja renovada, para que esta reconciliação aconteça entre Deus e nós e Deus? Qual é a nossa parte? A terceira parte do texto, aqui de Malaquias, fala sobre dois personagens da Bíblia chamados Esaú e Jacó. Ele diz: não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei a Jacó. Essa terceira parte do texto lido aqui de Malaquias fala da nossa parte para que aconteça essa aliança. Esses dois irmãos, você conhece a história, se não conhece, vou resumir rapidamente, eram irmãos e gêmeos. Esaú nasceu primeiro, mas logo depois veio Jacó, e diz o texto bíblico que eles já brigavam na barriga da própria mãe. Nasceram brigando, porque um queria sair na frente do outro. Cresceram brigando e querendo tomar o lugar um do outro. Mas ninguém precisa brigar para tomar o lugar do outro. Deus tem um lugar reservado para cada um, e o lugar que Deus reservou para cada um é o melhor lugar. É o lugar de príncipe. Os dois eram príncipes. Ninguém precisava brigar para tomar o lugar do outro, porque os dois estavam no mesmo pé de igualdade diante de Deus, como todos nós estamos. Mas o Esaú se tornou mais rebelde. E a história de Esaú se resume em rebeldia, descontrole mental e emocional, foco somente nas coisas materiais, inversão de valores. Esaú, ele se apresenta como essa pessoa, e Jacó também. Jacó, um aproveitador, enganador, mentiu para o pai, falsidade com a família. Mas chegou um momento em que os dois mostraram diferença um para o outro. Apesar de, no primeiro momento, parecerem iguais as reações, as atitudes erradas, Jacó resolveu parar, resolveu mudar. E isso foi no momento em que ele estava solitário, no momento em que ele estava distante até de casa, fugitivo, porque ele enganou tanto o irmão que o irmão o procurou para matar. Você pode ver essa história no livro de Gênesis, capítulo 26, 27 e 28. Você vai ver os detalhes dos erros dos dois, mas no momento em que Jacó toma a decisão de fazer uma aliança com Deus. E ele estava num lugar deserto, ele estava num lugar sozinho com Deus, ele teve um sonho, e nesse sonho ele vê Deus, ele tem um encontro com Deus, ele entrega a vida dele para Deus e ele faz ali um pacto com Deus quando acorda, porque ele entende que Deus estava ali derramando o amor de Deus sobre ele. E aí o texto de Malaquias chama a atenção, traz esses dois personagens para dizer por que Deus amou Jacó. Porque Jacó fosse melhor do que Esaú, porque os dois eram pecadores, como eu e você, todos nós. Mas a diferença está no momento em que nós paramos de lutar contra os nossos próprios erros. E nós decidimos mudar de atitude, mudar o pensamento, mudar o comportamento e fazer uma aliança com o Senhor. Essa é a diferença. Então, o mundo está dividido em dois blocos. Aqueles que pecam, mas procuram se arrepender e se converter a Deus. E fazer uma aliança com Deus, mesmo sendo pecadores. E aqueles que pecam e não fazem essa aliança com Deus. Não buscam a Deus. Não têm interesse, continuam rebeldes contra Deus e contra si mesmos e contra todos. E aí o nosso apelo, a nossa oração nesse momento para você é essa. Que você escolha o grupo certo.
que você escolha o lugar certo para você viver, que é o lugar daqueles que são pecadores, mas que vivem numa aliança com Deus, fazem e permanecem na aliança com Deus. Decida por isso, decida por esse lado. Eu já decidi. E a minha oração, eu quero orar com você nesse momento para que você também decida fazer, renovar. Se você já fez, renove agora a sua aliança com Deus. Se você não fez, faça agora uma aliança com o Senhor. Uma aliança de amor. Porque Deus declara o amor dele por você e você pode também declarar o seu amor por Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos dizer sim ao apelo dessa reunião. Queremos fazer uma aliança de amor com o Senhor. Se o Senhor diz na sua palavra que nos ama, nós também queremos declarar para o Senhor que amamos ao Senhor. E queremos fazer uma aliança eterna para sempre com o Senhor, de harmonia, de amor, de fidelidade, de amizade, de comunhão. Peço nesse momento que cada irmão, irmã, amigo, amiga, participante dessa reunião, diga sim ao apelo dessa reunião, como eu estou dizendo, sim para o Senhor. Deus e Pai, peço também saúde para tantos enfermos. Há muitos irmãos, há muitas pessoas que estão enfermas da nossa igreja e de outras igrejas. A Covid-19 está crescendo de novo, Senhor, e nós pedimos misericórdia, mais uma vez, a Deus o Pai, para nós aqui no Brasil e para os outros países também, onde a doença volta a crescer a contaminação. Não somente a Covid-19, mas as variantes da Covid. Pedimos misericórdia. Há tantas pessoas sofrendo agora nos hospitais, procurando oxigênio, procurando uma internação, procurando saúde, e nós buscamos ao Senhor por elas. Pedimos também porta de emprego aberta para aquele meu irmão, minha irmã, que está aguardando a porta se abrir. Agradecemos a porta que se abriu para o irmão e para a irmã na semana passada. Nós te louvamos e te adoramos. Pedimos um avivamento do Espírito Santo para a nossa igreja, aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, no coração da cidade, para que o coração dessa cidade seja melhor tratado num avivamento espiritual do Espírito Santo na vida e na alma de cada carioca e de cada morador, moradora dessa cidade. Peço a sua bênção a Deus o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, Filho amado do Deus vivo, oramos e todos digam amém e amém. Chegando ao final da nossa reunião, das promessas dessa semana, queremos mandar o nosso parabéns para os aniversariantes da semana. Dia 15, nosso segundo vice-presidente da nossa igreja, irmão Jocilon Campos, completou mais um ano. Parabéns, irmão Jocilon, segundo vice-presidente da nossa igreja, da Igreja Batista Casa de Paz. Feliz aniversário, Deus abençoe e continue abençoando sua vida, sua família. Dia 16, minha sobrinha Alexandra Bispo Coqueiro. Parabéns, minha sobrinha Alexandra, Deus continue abençoando. Feliz aniversário. Dia 19, minha sobrinha Sara Bispo Arantes. Parabéns, minha outra sobrinha Sara Bispo Arantes. Feliz aniversário. Deixei um abraço aí com a sua mãe. Deus continue abençoando a sua vida, seu esposo, meu pastor Arnon e também toda a nossa família. Deus abençoe. Tem alguém na sua casa completando aniversário essa semana? Escreve aí no comentário. Na próxima reunião faremos a festa. Estamos encerrando nossa reunião, mas não saia daí, porque tem uma bênção para você. E daqui a 2 dias tem 2 vídeos, 2 presentes para você. Todos os domingos temos 2 reuniões maravilhosas. Deus continue abençoando a sua vida. Vamos receber a bênção do Senhor. Abra seu coração e receba a bênção que está em Filipenses 4:7, que diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Amém.